Professor Everton, hoje com a temática ligação covalente. Na aula passada a gente acabou abordando aí ligação iônica e hoje o professor vai mostrar para vocês um outro tipo de ligação. Ela ocorre, a ligação covalente, entre quem? A metal com a metal ou não metal, né? Dependendo aí da tabela que você estiver olhando, entre hidrogênio e a metal, e na formação dos compostos, de compostos orgânicos. O que é um composto orgânico? É um composto que vai envolver um átomo de carbono aí na sua ligação, na sua estrutura. E lá na ligação iônica, o professor falou para vocês que os metais alcalinos terrosos, lá da família 1A e família 2A, tinham uma tendência, eles têm uma tendência a doar elétrons, né, para atingir aí a estabilidade. Nesse caso, o que vai acontecer? Os átomos, para formarem ligações aqui, eles têm uma tendência de compartilhar, eles não vão doar os elétrons, eles vão, então, compartilhar. Essa é a grande diferença aí, né, entre esse tipo de ligação e a ligação iônica. Além dos compostos e tal que elas vão formar. Mas, dando sequência, o professor vai mostrar para vocês alguns exemplos de moléculas aí formadas pela ligação covalente. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o exemplo da molécula da água. Tá? A molécula da água é formada por um tipo de ligação que chama ligação covalente. E a fórmula dela é, vocês todos já ouviram falar, já conhecem ela, H2O. O que significa dizer isso? Que ela vai possuir dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando eu vou fazer esse tipo de ligação, como que eu monto essa estrutura? Eu vou pegar o átomo que está em menor quantidade, no caso o oxigênio, porque eu só tenho um, né? Esse número 2 representa o número de hidrogênios, então eu vou pegar o oxigênio e vou centralizar. Agora, o que vai acontecer? Eu não vou fazer a distribuição eletrônica completa do oxigênio. Eu venho para a tabela periódica e vou olhar. Vai ter uma parte lá da tabela de vocês que vai dizer assim, vocês vão olhar na legenda e vai ter lá, elétrons nas camadas. E aí você vai olhar lá na última camada do oxigênio e vai ver que ele tem 6 elétrons lá na sua camada de valência, na sua última camada. Por quê? Porque ele está na família 6A. Então eu vou pegar e vou distribuir 6 elétrons do oxigênio aqui. Isso aqui é a distribuição só da última camada. Não vou desenhar um círculo como a gente fazia antes, mas vou distribuir 6 elétrons do oxigênio aqui. O hidrogênio, se eu olhar lá na tabela, eu vou saber que o hidrogênio ele tem um elétron na sua camada de valência. Então vai ficar um hidrogênio desse lado, um hidrogênio desse lado. Se o hidrogênio tem um elétron, então tá ali. Lembrando você sobre aquela famosa regra do octeto, que a maioria dos elementos atinge a estabilidade com 8 elétrons na última camada. Então, se o oxigênio tem 6, faltam 2. Ele vai compartilhar, então o hidrogênio vai compartilhar esse elétron com o oxigênio. Opa, ficou com 7, melhorou um pouco. Vai compartilhar com esse outro hidrogênio. E aí, de acordo com a teoria aí do octeto, o oxigênio se tornou estável. Pergunta, professor, por que o hidrogênio, então, ele não atingiu 8? O hidrogênio é uma exceção a essa regra, então o hidrogênio ele vai atingir aí a sua estabilidade com dueto, seria com 2 elétrons aí na sua camada de valência. Então é por isso. Eu poderia representar essa fórmula da seguinte maneira, né? Quando eu distribuo elétrons, assim a gente chama de fórmula de Lewis, mas eu poderia representar ela de uma maneira estrutural. E aí, símbolo do elemento central aqui, né? Seguido por esse traço que representa uma ligação simples. O que é uma ligação simples? Porque compartilhou um par de elétrons, sendo um do hidrogênio e um do oxigênio. Então, esse é um tipo de ligação covalente, simples, forma a molécula da água.
Lá na frente, quando a gente for estudar aí uma coisa chamada geometria molecular, aí a gente vai ver que essa estrutura vai modificar um pouco no seu formato, mas em um primeiro momento seria isso. Um outro exemplo que o professor vai passar para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, pode ser a molécula do famoso gás carbônico, né? O famoso dióxido de carbono. E agora, quando eu olho para essa fórmula, o que eu vejo? Eu vejo que existem dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Automaticamente, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o átomo que está em menor quantidade, vou centralizar ele aqui, e os átomos que estão em menor quantidade vêm aqui, né? Aí eu venho para a tabela periódica e vou olhar o carbono. Onde é que está o carbono na minha tabela? O carbono está aqui, ó, família 4A. Se o carbono está na família 4A, ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência. Lembrando que esses elétrons que o professor está distribuindo são referentes à camada de valência, que é a última camada, a camada mais distante do núcleo do átomo. O oxigênio, no exemplo anterior, a gente já falou que ele tem 6, né? Então o professor vai distribuir 6 elétrons do oxigênio aqui, de cada oxigênio. E aí, como que eu vou fazer essa ligação? Da seguinte maneira. E aí, como que eu vou conferir se atingiu a regra do octeto? Como eles estão compartilhando, então eu vou contar quantos elétrons, né, o carbono ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Eu contaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Automaticamente, cada oxigênio ficou da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, de acordo com a teoria do octeto, eles estão estáveis. Como que eu poderia também representar esse tipo de ligação? Onde esses traços representam que existem ligações duplas. Professor, como assim? Eu poderia representar em cima dessa outra forma aqui, ó. Onde eu vou ter compartilhamento de um par aqui e do outro par aqui. Da mesma forma aqui. Então, seria esse um exemplo assim bem tranquilo para vocês estarem estudando, estarem dando uma olhada. E um último exemplo que o professor vai passar para vocês aí, né, é um exemplo de uma molécula que tem a seguinte fórmula. SO2, famoso dióxido de enxofre. Então, como é que fica? Eu vou pegar, mais uma vez, elemento que está em menor quantidade, vou centralizar. E aí, eu vou olhar na tabela periódica. Que família, onde é que está esse elemento? O enxofre está aqui, ó, né? Então, ele é da mesma família que o oxigênio, família 6A. Ele vai ter 6 elétrons na sua camada de valência. Então, vamos lá, vamos fazer esses elétrons. 6 elétrons na camada de valência. Oxigênio, mesma coisa, né? O outro oxigênio.
E aí, como que eu vou fazer essa ligação? Então, se esse oxigênio tem 6 na sua camada de valência e o enxofre tem 6, eles precisam compartilhar 2 pares, né? Automaticamente, esse oxigênio atingiu a estabilidade e o enxofre atingiu a estabilidade. Professor, e esse oxigênio? Eis a questão. Esse aqui vai poder doar? Não, ele não vai poder doar, porque não é uma ligação iônica. Por que não pode doar aqui, professor, ou nos exemplos anteriores ali? Porque, vamos pensar assim, se esse tem 6 e esse que tem 6, se esse doasse 2 para o enxofre, ele ficaria com 4, então ele estaria mais longe ainda da regra do octeto. Tá? Por isso que não dá certo. Aí agora, como que eu vou resolver isso aqui? Esse oxigênio aqui precisa de mais 2. Automaticamente, o que vai acontecer? O enxofre vai compartilhar esses 2 elétrons com o oxigênio. Professor, mas daí é a mesma coisa? Não. Tá? Por que não é a mesma coisa? Porque, lembrando mais uma vez, vou modificar o formato aqui, ó, para facilitar o entendimento de vocês. Quando eu tenho um compartilhamento, o que é comum? É comum em um par ser um elétron de um elemento, o outro elétron do outro elemento. São de elementos diferentes. Tá? Um elétron aqui no enxofre, outro do oxigênio, dupla ligação aqui. O que acontece aqui? Nesse compartilhamento, nessa questão aqui, ó, são 2 elétrons que o enxofre está compartilhando com o oxigênio. São os 2 elétrons de um mesmo elemento compartilhados para cá, para que esse oxigênio aqui também atinja a famosa regra do octeto, a estabilidade, tá? Para que ele se torne estável. E aí, isso aqui o pessoal chamava de ligação covalente dativa, ou coordenada, ligação covalente coordenada. Então, como que eu represento? Já teve ocasiões do pessoal representar da seguinte forma. Vou fazer uma dupla ligação aqui. E eu só vou puxar uma setinha aqui para o oxigênio. Ou ainda tratado aí como uma ligação simples, embora a gente saiba que não é, e a gente saiba que aqui seria uma dativa, né, uma coordenada, mas talvez uma fórmula mais atual que o pessoal tem usado. Dito isso, para vocês, o que vocês vão fazer? Vão ver esse vídeo com muita calma, com parcimônia, e vão anotar todos esses exemplos que o professor passou. Quando vocês anotar esses exemplos, coloquem a data no caderno, como se fosse uma aula presencial normal. Tirem fotos e mandem como anexo essas fotos lá na plataforma. Então vou estar avaliando isso aí. Bons estudos para vocês.